E ainda existe nos olhos uma outra referência que nós gostamos de passar, que é uma referência bastante válida para as relações, inicialmente comercial, depois as relações mais amistosas, depois a relação íntima e vem com uma dica de primitivismo. No primeiro momento, você tem a marcação do meio dos olhos até a raiz anterior do cabelo, a parte superior. Quando você for conversar com uma pessoa e que você comercialmente acabou de conhecê-la, você não tem intimidade com ela, jamais olhe abaixo dos olhos. Isso é bem difícil. Você vai olhar dos olhos para cima. Numa relação comercial, se você começa a invadir a intimidade da pessoa, se for uma pessoa com certa retração, você já começou mal. Lembre-se, quando se fala em rapport, que é aquela palavra francesa que diz sintonia, empatia, se você não souber para onde olhar, já começou a quebrar o seu rapport logo de cara. Então, do meio dos olhos, do centro dos olhos para cima, é uma relação comercial. Você não conhece a pessoa, vai ter que treinar bastante para ficar na parte superior. Digamos que você já tem certa intimidade com a pessoa, vem a próxima marcação, do meio dos olhos até a boca ou até a base do queixo. É importante que você tenha como referência que esta região é uma região mais amistosa, onde você dos olhos pode olhar a boca, o movimento dos lábios até o queixo. É uma relação agradável para pessoas que têm uma amistosidade, ou seja, para pessoas que já têm um contato, um mínimo estreitamento. Agora, se você tem intimidade com a pessoa, você pode ir dos olhos até o colo. Ou seja, quanto mais intimidade, mais para baixo o seu olho pode ir. Há uma relação bem interessante que você pode testar. Aqui tudo é testável, então em tempo real. Eu quero que você, para uma pessoa que esteja do seu lado ou mais tarde, quando você for testar, primeiro olhe dos olhos até a testa, até a parte superior, raiz anterior do cabelo. Ok. Agora baixe os olhos até o queixo. Agora baixe os olhos até o colo. Já entendeu, né? Pois é, conforme vai baixando os olhos, você vai se sentindo invadido, principalmente o sexo feminino, conforme os olhos do homem ou da mulher atingem a linha inferior ao queixo, você começa a se sentir invadida. Certamente isso entrou dentro da sua zona de intimidade, entrou dentro do seu aspecto interno. E isso é sentido pelo seu inconsciente. Aí vem uma métrica muito importante, mulheres. Nós sabemos que existe uma construção machista dentro do mercado capitalista, sempre tem uma expressão de que a mulher, isso é notório ainda no século XXI, infelizmente, que a mulher ganha menos, que a mulher tem menos oportunidades, que a mulher tem que se esforçar muito mais, etc, etc. A mulher, quando ela atinge a estrutura de CEO no mundo dos homens, ela vai encontrar um mercado basicamente masculino. Digamos que ela se destacou e ela convive com CEOs, principalmente em reuniões de negócios. Bom, uma dica extremamente importante, tem a ver com primitivismo. No início dos tempos, a mulher primitiva, quando ela buscava atrair o homem, ela ficava de quatro e mostrava, vamos colocar o bumbum, ela mostrava as nádegas como um objeto de atração, como um símbolo de atração para o macho da espécie, para o coito, para que ela pudesse, pela reprodução da espécie, manter e preservar a multiplicação dos seres na época, lembra, mais rudimentares. Ou seja, se existia essa métrica quando a mulher estava quadrúpede e ela virou bípede, ela perdeu esse sentido de atração. Isso é primitivismo, não é uma opinião minha. A partir desse momento, os seios passaram a chamar mais atenção no aspecto frontal. Existem estudos que provam que a mulher de seios mais fartos ela é mais atraente para o sexo oposto do que as mulheres com menos seios. Isso porque elas reproduzem, elas imitam, né? Elas têm a lembrança do bumbum. Automaticamente, na métrica masculina primitiva, o homem não precisa raciocinar. Primitivamente, ele é atraído por aquele formato justamente porque é um formato ancestral. Ah, mas a gente já evoluiu, nós não somos mais primitivos, eu já falei. Você já viu como é que os homens se cumprimentam? E aí, cara, beleza? Cumprimento tem que ser algo agradável, não espancamento. Espancamento é quem é o alfa do sistema, mesmo entre amigos, lembrem-se disso. Nós nos movimentamos pela métrica primitiva, mercado de tubarões, selva de pedra, lei do mais forte.
Gente, tudo isso é primitivismo. Isso é primitivismo dentro do capitalismo. Então, vamos aceitar que há a referência, que nós temos as métricas primitivas ainda como medida de atração. Automaticamente, quando esses seios ficam amostras num decote, o decote em V, quando aparece os seios, o que parece? A gente chama gentilmente de bundinha, ou seja, o bumbum está aqui e automaticamente desvia os olhos dos homens para essa região. Não que eles estejam olhando como um sentido de flerte, de paquera, é inevitável, até o padre olha. Por quê? Justamente porque é uma métrica, gente. Não falei nada religioso aqui, eu falei como o homem, ele olha não como cobiça, mas como um estímulo primitivista que ainda está presente em todos nós. Automaticamente, quando no meio corporativo, quando o homem olha para baixo, ele entrou na intimidade e fugiu dos objetivos da reunião de negócios que deveria estar daqui para cima. Por isso, nós orientamos as mulheres no meio corporativo, flagrantemente masculino, que tenham o colo coberto. Isso vai fazer com que a atenção dos interlocutores fique dentro da região clássica para a interlocução saudável dentro de outros aspectos que não a sua intimidade.